No ano de 2021, estreava na Netflix a série Squid Game, que aqui no Brasil foi trazida com o nome de Round 6. E o porquê, você pergunta? Bom, nessa época a gente estava vivendo o período eleitoral e eu acho que a Netflix sentiu que não seria uma boa ideia ter uma série chamada O Jogo da Lula bem nesse momento do país. Mas, independente do nome que foi dado à série aqui no Brasil, ela foi um fenômeno completo. Ela se tornou em pouquíssimo tempo a série mais assistida da Netflix de toda a sua história, gerando produtos, memes, milhares de fãs completamente alucinados pela série e, é claro, o MrBeast copiando o formato da série para fazer vídeo pro canal dele. Inclusive eu considero isso meio canônico na história de Round 6. E junto de tudo isso, é claro, um caminhão de dinheiro para a Netflix. E sinceramente, eu não acho que isso foi por acaso, porque a série é realmente muito boa, trazendo aquele tipo de história bem engajante que consegue te prender do começo ao fim, fazendo você querer maratonar ela, bem clássico do estilo Netflix, com uma pegada meio Jogos Mortais mais colorido, o que particularmente pra mim chamou muita atenção. Sem contar as críticas sociais que a série tinha, os personagens completamente apaixonantes, que a gente se apegava demais a eles, enfim. E por mais que tenha sido um final, entre aspas, em aberto, querendo ou não, foi um final bem conclusivo para aquela história que não iria ter uma continuação. Inclusive o próprio diretor na época deu essa declaração. Disse que a história foi feita para começar e terminar ali mesmo. Porém, meus caros amigos, nós vivemos nesse sistema maravilhoso chamado capitalismo. E não existe nenhum mundo onde uma empresa multimilionária que tem os direitos de uma das maiores séries da história dos streamings simplesmente não ordenharem essa vaca até ela soltar apenas leite em pó. Então a Netflix, que na primeira temporada já tinha feito um contrato bem injusto com o diretor, voltou rastejando pra ele, oferecendo um caminhão de dinheiro para que ele escrevesse mais a história e desse um jeito de continuar a série. E assim, meus amigos, não existe criatividade ou história no mundo que consiga resistir a um caminhão de dinheiro. Então finalmente em 2024 nós tivemos a estreia da segunda temporada de Round 6. E como na época eu não fazia vídeos pro canal ainda, eu acabei não trazendo a minha opinião da série pra cá. Porém eu acho justo finalmente eu vim aqui comentar. Será que a segunda temporada de Round 6 vale a pena mesmo ser assistida? Ou ela é só mais uma daquelas séries que foi destruída pela ganância da grande indústria? Bom, fica comigo nesse vídeo que você vai saber. A segunda temporada se passa exatamente 2 anos após o término da primeira temporada, e nós acompanhamos basicamente 2 núcleos. O do policial, que é irmão do principal vilão da série, que depois de ter ido lá na ilha, ter descoberto as coisas, ter tomado tiro, caído no mar e supostamente morrido, aparece magicamente trabalhando como guarda de trânsito, depois de ter sido rebaixado da sua posição inicial como policial, por ser taxado de louco, por acreditar que existe uma ilha que mata pessoas, mas não ter prova nenhuma disso, porque todas as provas que ele coletou na primeira temporada foram perdidas quando ele caiu no mar. E o núcleo do Ji-hoon, o nosso protagonista, que mesmo 2 anos depois, continua usando todo o recurso que ele ganhou com os jogos para procurar as pessoas da organização e poder finalmente se vingar e acabar com esses jogos. Pelo menos ele não tá mais com aquele cabelo vermelho ridículo. This is not okay. This needs to stop. Now. E para chegar no seu objetivo, ele acabou contratando aqueles agiotas que no começo da primeira temporada estavam extorquindo ele para poder ajudá-lo com relação a isso. A missão deles inicialmente é encontrar aquele recrutador, o mesmo que recrutou o Ji-hoon para os jogos e recruta as pessoas para os jogos, para poder através dele chegar a membros mais importantes da organização. Então o Ji-hoon meio que contratou todos esses capangas para poder ficar andando nos metrôs e encontrar esse recrutador. O policial, apesar de ter sido rebaixado por conta de todo esse incidente, acaba continuando as buscas pela ilha de uma maneira mais particular, junto de um marinheiro, que foi o mesmo que o salvou do naufrágio no momento que ele caiu no mar, lá na ilha. E esse marinheiro, apesar de ter mais de 30 anos de experiência no mar, navegar por vários lugares, achar o corpo do policial jogado no mar próximo a algum lugar, porque se ele ficou muito tempo à deriva, ele teria morrido, então não imagino que tenha demorado muito tempo, simplesmente não sabe onde essa ilha está, não sabe que ela existe, não, diz que nunca viu ela na sua vida, e assim... eu acho toda essa história tão difícil de engolir. Ele tá simplesmente 2 anos procurando a ilha com o mesmo marinheiro que achou ele, e ele nunca desconfiou que esse marinheiro talvez pudesse estar fazendo ele andar em círculos. Nenhuma vezinha de nada. Sério, eu sei que a gente não chegou lá ainda, eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, só que esse núcleo me irritou de um jeito que, meu Deus. Voltando pro núcleo do Ji-hoon, após os capangas passarem mais algumas semanas procurando esse tal recrutador, 2 deles acabam finalmente achando esse maldito recrutador.
Eles seguem esse recrutador até um local, só que eles são emboscados, pegos por ele, são obrigados a jogar um jogo ali mesmo e um deles morre. Esse mesmo recrutador, depois de fazer o capanga que ficou vivo dedurar quem foi a pessoa que o contratou, vai até Ji-hoon para poder tirar satisfação sobre o que estava acontecendo. E pra ser sincero, essa pra mim é uma das melhores cenas da temporada inteira, porque além de toda a tensão que a gente sente naquele jogo de roleta russa que eles acabaram jogando enquanto trocavam farpas e duvidavam da sua morte a cada segundo, a série também conseguiu construir uma personalidade muito interessante, maluca e intrigante pra esse personagem que é o do recrutador, que na primeira temporada acaba ficando meio de escanteio, a gente não vê muito sobre ele é só um detalhe ali, só que ele se aprofunda um pouco mais na psique desse personagem nessa segunda temporada, em como funciona a mente de alguém que trabalha tanto tempo nesses jogos e tudo mais, e eu achei isso bem interessante, bem divertido de se acompanhar. Não divertido no sentido alegre, mas intrigante. Eu acho que essa é a palavra que eu tava buscando. Infelizmente, a aparição desse recrutador foi de maneira muito breve na série, porque ele acaba morrendo nesse jogo de roleta russa. Mas eu acho importante pontuar essa cena, porque foi uma excelente cena dessa segunda temporada. Bom, enfim, depois do recrutador estourar os próprios miolos, Ji-hoon acha no bolso dele um cartão com uma data e um local para um possível encontro com alguém de maior cargo dentro dos jogos, que era exatamente o que Ji-hoon queria, chegar em alguém que tenha um cargo mais importante dentro dos jogos para poder destruir a organização por dentro. Nesse meio tempo, o nosso queridíssimo policial acaba chegando ao local onde Ji-hoon está escondido. E como esse policial sabe onde Ji-hoon tá? Bom, é bem engraçado. Durante uma abordagem, ele acaba parando Ji-hoon e ele acaba lembrando do nome do Ji-hoon de uma das listas que ele viu enquanto estava lá na ilha. Ele inicialmente ameaça prender o Ji-hoon, mas é golpeado, acorda, acaba conversando com o Ji-hoon e decide largar a polícia e ficar do lado do nosso protagonista para poder finalmente encontrar a pessoa dona dos jogos e eliminá-la. Nesse momento a gente também descobre que o Ji-hoon guarda todo o dinheiro que ele ganhou simplesmente em cima de uma cama. E é isso, não tem explicação, talvez seja só pra mostrar o quanto de dinheiro ele tem, mas... enfim. E também descobrimos que Ji-hoon tem um estoque de armas, um bunker onde ele treina tiro e que está disposto a contratar vários capangas ex-militares para poder bater de frente militarmente com essa equipe dos jogos. Sério, a expectativa que a série acaba criando com relação a toda essa revolta do Ji-hoon é bem grande, mano. Chegando ao local de encontro, Ji-hoon acaba sendo levado sozinho, e as pessoas que estavam junto com eles acabam sendo impedidas de segui-lo por conta dos outros funcionários dos jogos que estavam ali cercando toda a situação. Ji-hoon, enquanto estava sendo levado, acaba conversando com o próprio dono dos jogos, o frontman, e ali ele diz que vai matar a porra toda e quer quebrar todo mundo e já era, e que vai conseguir fazer isso sozinho, não tá nem aí, dentro da limusine dos caras. Eu acho que se eles não quisessem o Ji-hoon ali mesmo, ou se estivessem com algum medo, eles poderiam só ter matado ele ali dentro daquele carro e acabou. Mas o Ji-hoon, ele acredita muito no potencial dele. Durante essa conversa, Ji-hoon acaba desafiando o frontman a levá-lo de volta para os jogos. E é isso que acontece. Ji-hoon é drogado e acaba sendo levado de volta aonde ele estava, nos jogos. O que era basicamente o plano dele, porque ele tinha colocado um chip no seu dente para poder ser localizado e as outras pessoas que estavam junto com ele chegarem até a ilha, mas esse chip é tirado antes que ele chegue lá, então meio que não adianta de nada. E é assim que o roteiro consegue fazer com que o Ji-hoon, nosso protagonista, retorne para aqueles jogos que ele criou trauma. Jogos esses que agora funcionam de uma maneira um pouco diferente da qual a gente viu na primeira temporada. Dessa vez, os participantes, a cada rodada que acontece nos jogos, têm o direito de decidir se vão continuar com os jogos ou se vão parar com os jogos e dividir o prêmio atual entre todos os que restaram. E não só isso, no momento que eles voltam, eles são classificados com um xizinho para quem não quer continuar e com uma bolinha para quem quer continuar. O que traz uma dinâmica um pouco diferente de brigas sociais que podem acontecer dentro dos jogos, além de críticas diferentes das quais a gente viu na primeira temporada, o que é legal até. Mas a primeira rodada dos jogos não tem nada de inovador, é exatamente o mesmo jogo, o Batatinha Frita 1, 2, 3, talvez o jogo mais famoso e a cara da série. Nesse momento o Ji-hoon tenta até avisar as pessoas do perigo que aquele jogo tem, e meio que consegue, com algumas, outras não. Mas independente de qualquer coisa, isso faz com que o Ji-hoon acabe sendo mais notado pelos outros participantes ali. E enquanto isso, do lado de fora, enquanto o policial não tinha mais o dente do Ji-hoon, ele ficou andando em círculo junto com os marinheiros e aqueles soldados que o Ji-hoon contratou. E é isso.
Cara, esse núcleo é muito chato. Quase toda vez que aparecia isso me dava vontade de pular. Antes da gente continuar, eu só queria falar brevemente sobre os personagens dessa nova segunda temporada. Um rapaz viciado em apostas que só tá lá dentro pra poder pagar as suas dívidas, junto com a sua mãe, que também vai lá pra dentro pra poder pagar as dívidas do filho, que na minha opinião é um verme. O melhor amigo do Ji-hoon, que havia aparecido na primeira temporada, só que também foi pros jogos porque acabou ficando sem dinheiro. O Ji-hoon acabou esquecendo de ajudar ele depois da primeira temporada. Uma mulher trans que na verdade é interpretada por um homem cis, porque na Coreia não existem atrizes trans para esse papel. Realmente o diretor procurou e não encontrou, até porque na Coreia esse assunto é um grande tabu. Então eu acho muito interessante existir personagens assim nas séries como essas, ainda mais séries situadas em países que são tão fechados com relação a esse tipo de coisa. Temos uma garota que está grávida e, ao que tudo indica, foi abandonada pelo pai da criança. Ela entrou no jogo para poder ter condições de cuidar do filho. E o pai da criança também está nos jogos, mas ele não tá lá pela criança não. Ele é um influencer de criptomoedas que acabou perdendo tudo e consequentemente fez muita gente perder tudo também. E só tá lá no jogo para poder recuperar o dinheiro e salvar a própria pele. E entre essas pessoas que estão com ele na mira porque perderam todo o dinheiro, existe o Thanos, que é um rapper falido, viciado em drogas e tá sempre junto do seu capanga ridiculamente insuportável. Ele toma pra si o papel de vilão dentre os participantes dos jogos, igual o cara da tatuagem da primeira temporada. E bom, apesar desse lance legal do ator ser um rapper que foi cancelado por conta de um cafezinho de artista e tal, e ele acabar meio que sendo um pouco isso na série, eu achei o personagem bem mais ou menos pra ser um vilão. Talvez na Coreia isso até funcione, mas aqui, você ter tatuagens e usar drogas não te faz intimidador, e sim, sei lá, só algum tipo de artista qualquer. E pra ser bem sincero, dentre todos esses personagens que eu citei, eu acho que se qualquer um deles morresse, tirando a velha ou a moça trans, sei lá, eu acho que eu não sentiria nada com relação a isso, nada. É gritante a diferença de conexão que a série consegue fazer na primeira temporada com os personagens remanescentes ali, tirando o personagem principal, e na segunda temporada. Na primeira temporada a gente sentia cada morte, cada momento. Os personagens quando morriam causavam um impacto direto no telespectador. Eu chorei muito, eu fiquei muito impactado com algumas mortes, eu torcia para algumas coisas acontecerem, só que nessa temporada não foi assim. Meio que os jogos iam passando e eu estava assistindo a série enquanto fazia alguma coisa no meu celular, enquanto eu ia na cozinha e voltava sem pausar, porque meio que não importava muito, sabe? Não que não existe nenhum tipo de empatia ou que eu não torça pra ninguém ou qualquer coisa assim do tipo, mas em comparação à primeira temporada, é uma diferença astronômica. Mas aqui a gente também não é só críticas. Eu acho que tem uma coisa que a segunda temporada trouxe de muito legal, que é essa dinâmica com o jogador 1. Que bom, é bem parecida ou quase que idêntica à dinâmica do jogador 1 da primeira temporada, porém em outra perspectiva. Desde o começo nós sabemos que o jogador 001 é o frontman, o dono dos jogos. Na primeira temporada nós não sabíamos, isso foi uma surpresa pra gente. E nessa segunda temporada a gente sabe como telespectador desde o começo que o 001 é um jogador infiltrado, o que acaba fazendo a dinâmica das relações entre eles, os diálogos que acontecem, serem mais interessantes e terem um impacto diferente pra nós como telespectador. Voltando de novo pro policial, que apesar de ser um núcleo que basicamente só ocupa a tela, eu acho que nesse momento trouxe informações importantes pra gente. Em uma conversa do policial com a sua mãe, a gente acaba descobrindo um pouco mais da história do frontman, que é o irmão mais velho do policial e acabou sumindo, se afastando da família, né? Depois que sua mulher teve uma doença muito grave e precisava fazer uma cirurgia e ele não tinha dinheiro pra pagar essa cirurgia. O que nos dá a entender que ele foi um dos participantes dos jogos, que foi um dos vencedores dos jogos, mas que não foi a tempo suficiente de poder salvar sua esposa. O que não é exatamente confirmado na série, nos mostrado que ele foi um dos jogadores e que ele ganhou um dos jogos, mas assim, fica bem subentendido. Depois de alguns jogos novos, muita matança nesses jogos e de barcos rodando em volta de nada, chegamos ao momento do jogo onde as pessoas estão completamente divididas, entre as que querem ficar no jogo e as que querem sair do jogo. E esse ambiente completamente hostil que acaba se formando ali, acaba proporcionando aquele jogo especial, o mesmo que a gente viu na primeira temporada, onde pessoas de um lado querem matar pessoas do outro lado
para continuar os jogos e aumentar o prêmio que já estava ficando cada vez maior e ficaria cada vez maior quanto menos pessoas tivessem. Então, enfim, tudo motivou a eles tentarem guerrear entre si. O que também pra mim, de novo, acabou soando como mais uma crítica social da série, sobre como as pessoas podem fazer loucuras por conta da sua ganância e não importa o quanto dinheiro elas tenham, sempre elas vão querer ter mais e chegar mais longe, não importa por cima de quem elas tenham que passar, e toda essa crítica que a série faz é bem legal até. Ji-hoon, que já sabia que isso tudo ia acontecer, acaba planejando junto com seus colegas e aliados de poder derrubar um dos guardas quando eles chegarem pra apartar a situação, pra poder tentar uma ofensiva armada junto com os guardas de lá, tanto pra ele poder sair daquele jogo ou acabar matando a liderança e enfim, acabar com os jogos em si. No lado de fora, finalmente nos é mostrado que o marinheiro realmente estava sabotando eles e estava impedindo com que eles cheguem à ilha, quando nos é mostrado ele quebrando, sabotando algum dos drones que eles levaram pra poder fazer reconhecimento. Uau! Quem imaginaria? Mas ainda assim, isso não fica totalmente claro para todas as pessoas que estão ali. Pelo menos não nessa temporada. Na ofensiva armada do Ji-hoon e dos outros jogadores que resolveram ficar do lado dele, as coisas começam a apertar. Depois de uma grande troca de tiros que acontece por dentro das instalações dos jogos, muita coisa acabou acontecendo. Algumas pessoas acabaram morrendo, outras se mostraram muito corajosas e algumas nem tanto assim. Mas no final, o que importa no meio disso tudo é que o jogador 001, que era o Frontman, acaba forjando sua própria morte e já volta mascarado como Frontman ali, mata o melhor amigo do Ji-hoon que estava ao seu lado e prende o Ji-hoon de volta. E acaba a temporada desse jeito. No final das contas, essa segunda temporada é realmente boa? Olha, eu posso até dizer que sim, um pouco, mas eu sinto que eu nem vi uma temporada inteira de uma série, sim metade de uma. Pois foi tanta coisa que acabou ficando em aberto, sabe? Será que o pessoal de fora vai finalmente encontrar a ilha? Como que vai ficar a dinâmica dos jogadores ali dentro, os remanescentes que sobreviveram a toda essa guerra? Tudo isso e muito mais coisas acabaram ficando em aberto nessa temporada. O que assim, acaba sendo entendível até porque depois de pesquisar um pouco eu vi que essa temporada foi gravada toda de uma vez e foi dividida entre segunda e terceira parte. Então essa sensação que eu tive de assistir metade de uma temporada meio que faz sentido, porque realmente é metade de uma temporada que deveria ser uma só e acabou sendo dividida em duas. Bom, e essa segunda parte da segunda temporada, que vai vir como terceira temporada, não tá muito longe de chegar. Ela chega por volta de julho desse ano, mas ainda assim, como segunda temporada apenas, julgando apenas a segunda temporada, como se eu não soubesse que teria uma terceira, por exemplo, eu achei tudo completamente muito vago. E de verdade, eu tenho quase certeza que isso foi proposital, porque faria com que a comunidade e os fãs da série gerassem milhares de teorias e hype pra terceira temporada. O que, assim, deu certo, né? Porque se você abrir a internet, a quantidade de teorias que existem sobre Round 6 é gigante. A comunidade dessa série é muito engajada. Basta ver os vídeos do canal. Os mais famosos são vídeos de Round 6. Bom, e novamente, eu sei que além disso tem outros pecados nessa segunda temporada, como a falta de profundidade dos personagens, as mortes sem peso quase que nenhum, e enfim, outros pontos negativos, mas acho que de modo geral a série conseguiu dar as voltas de roteiro que precisava dar para que os jogos continuassem de maneira muito legal até, e assim, bom, divertida, né? Eu acho que é aquele tipo de série da Netflix que você consegue assistir sem prestar muito atenção e acaba não ficando sem os detalhes mais importantes, sabe? Mesmo não prestando tanta atenção assim. Mas eu tenho plena esperança que essa terceira temporada chegue de maneira com que feche essas pontas soltas que ficaram abertas e que possa concluir a história de Round 6 como ela realmente merece, porque é uma história muito boa pra ser terminada de uma maneira muito ruim. Bom, se ela for terminada, né? Porque apesar do diretor ter dito que essa terceira temporada realmente vai ser a última, ele também falou isso da primeira temporada, né? Então, nunca se sabe. Bom, mas de modo geral, eu até gostei dessa segunda temporada. Eu acho que abriram-se portas interessantes. O problema é só como elas serão fechadas na terceira temporada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Como eu já disse no decorrer do vídeo, eu já tava querendo falar muito tempo sobre Round 6, mas como eu não tinha o canal na época que lançou, eu acabei não fazendo. Mas, finalmente estamos aqui. Finalmente fiz esse vídeo pra vocês e eu juro, o vídeo de Stranger Things vai sair, não me matem. Mas se você conheceu o canal por esse vídeo, considere se inscrever aqui no canal para continuar me acompanhando. Aqui eu falo de filmes, séries, jogos e qualquer coisa que me der vontade de falar. E eu tô ficando muito feliz com o crescimento recente do canal. Então,
se inscreve aí, ajuda nós. Me sigam nas redes sociais e comentem aí qualquer coisinha. Comenta, Round 6 é bom, Round 6 é ruim, sei lá. Qualquer comentário vai me ajudar. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.